Bom, meus irmãos, a paz de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Venho aqui completar o assunto que nós temos falado com respeito à negação da palavra de Deus, que tem sido muito comum no meio dos cristãos ultimamente. Eu sempre falei isso, mas parece que hoje a coisa está mais avançada, né? Existe um processo de emburrecimento bíblico. Emburrecimento bíblico que começa nos púlpitos das igrejas, quando apenas os assuntos das necessidades das pessoas são tocados nas pregações. É o irmão que vai extrair, é Deus que vai te exaltar, é o problema da tua família que você está sofrendo e que essa situação vai se modificar e que Deus vai fazer justiça e etc e tal sobre a sua vida, e tudo girando em torno da pessoa, das suas necessidades. Eu não sou contra que se pregue isto, mas não só isto. Aí o que aconteceu? Pelo fato de se pregar apenas isso, ou seja, uma pregação antropocêntrica, o que aconteceu? Nós não ensinamos mais, os púlpitos nas igrejas não ensinam mais pontos que constituem a doutrina cristã. Por exemplo, a veracidade da palavra de Deus. A gente estuda em teologia o que a gente chama de bibliologia. Nós estudamos o caráter da palavra de Deus, a inerrância da palavra de Deus, a eternidade da palavra de Deus. Nós estudamos o fenômeno profético da palavra de Deus, os achados históricos e arqueológicos que comprovam a veracidade da palavra de Deus. Como isso não é mais falado nos púlpitos, como não se fala mais acerca da natureza de Deus, que Ele foi o que revelou a sua vontade para nós. Nenhum homem poderia conhecer a vontade de Deus se ele não tivesse revelado a sua vontade. Mas como essa revelação, esse aspecto da natureza de Deus não é ensinado, como não se fala sobre os seus decretos, ou seja, sobre as coisas que ele determinou realizar e também permitir. Por exemplo, ele não criou o pecado, mas ele permitiu a entrada do pecado no mundo. Mas qual foi o objetivo? Por exemplo, ele criou Adão perfeito, mas permitiu que o Adão caísse. Mas qual foi o motivo? Não existe um motivo superior à frente. Aí a gente começa a mostrar a natureza de Deus, a gente começa a ensinar que Deus é um Deus que ele é realmente o que era, o que é e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, que fala lá em Apocalipse, se não me engano, capítulo 1, verso 8. Então, quando nós não ensinamos mais isso nas igrejas, nós levantamos um grupo dentro da igreja de milhares de crentes emburrecidos. Eu falo emburrecidos mesmo, porque não apenas desconhecem a palavra de Deus, mas não conhecem nada de teologia. E eles vão falando. E hoje, por causa das redes sociais, as pessoas têm uma facilidade enorme de dar a sua opinião sobre vários assuntos. Eles opinam sobre os céus, a terra, a água e o ar. No entanto, muitas das suas próprias opiniões não têm fundamentação alguma. Tem-se naquilo que ele acha. Veja que a igreja, no início, nos primórdios, no primeiro século, a igreja tinha como referência o Antigo Testamento. Então, os apóstolos usaram o Antigo Testamento como base doutrinária para que eles pudessem ensinar a igreja do Novo Testamento. Aí Deus acrescentou outras revelações aos apóstolos do Novo Testamento, como, por exemplo, o arrebatamento da igreja é uma realidade que não foi ensinada em nenhum momento do Antigo Testamento. O derramamento do Espírito Santo foi ensinado no Antigo Testamento, mas a igreja se tornar santuário, templo do Espírito, não é uma coisa tão clara no Antigo Testamento.
Ou seja, há doutrinas que são exclusivamente neotestamentárias, como por exemplo a Trindade é uma doutrina neotestamentária, a divindade do Filho é uma doutrina neotestamentária. Então foram revelações. Aí então os apóstolos e depois deles os pais apostólicos se basearam nas revelações complementares do Novo Testamento mais a do Antigo Testamento e formaram um conjunto de doutrinas. Já naquela época começaram a surgir outros cristianismos. Não pensem vocês que a igreja foi assim ortodoxa o tempo inteiro. Existiam cristianismos gnósticos com pensamentos gregos, existiu cristianismo que era totalmente legalista, existiu o cristianismo que aceitava Jesus, mas que Moisés fazia parte indispensável, a salvação dos homens deveria se basear na circuncisão, na guarda do sábado e etc. Aí o que aconteceu? Com o surgimento, com o final das perseguições na época de Constantino e com a oficialização do cristianismo na época de Teodósio, criou-se a Igreja Católica Apostólica Romana, e o concílio dos bispos passou a determinar aquilo que era bíblico e aquilo que era não bíblico. A escritura sagrada, propriamente dita, perdeu a centralidade. A regra de fé já não era a Bíblia, mas aquilo que partiu do concílio dos bispos. Mais tarde surgiu o Papa, e aí então este passou a promulgar uma série de coisas que eram totalmente fora da palavra de Deus, mas não importa, vinha dele. O mesmo acontece hoje. A Bíblia está perdendo. Aí veio a Reforma Protestante, vocês sabem disso. A Reforma trouxe de volta para o centro da igreja a Escritura Sagrada. As Escrituras foram traduzidas do latim, do grego e do hebraico para a língua vernácula dos povos. O alemão foi a primeira versão da Bíblia. E aí então surgem os seminários, surgem os reformadores, surgem aqueles que deram prosseguimento à obra dos reformadores. As correntes teológicas foram se diversificando, mas todas elas com posicionamentos de uma escritura inerrante. Mas com a aproximação do século XIX, início do século XX, foram surgindo outros conceitos em relação à escritura, que a gente chama de neo-ortodoxismo, ou seja, alguns deles ensinavam que a Bíblia se torna a palavra de Deus no momento que a pessoa tem um encontro com ela. Dependendo da forma que a pessoa encontrou Jesus, se ele acha que Jesus é daquele jeito, aí a Bíblia se torna a palavra de Deus. E esse foi um dos grandes problemas da igreja.